Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe neste dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este culto da Igreja Evangélica da Paz. Estamos tão felizes por estarmos reunidos na presença do nosso Deus hoje. Aí no seu lar, talvez na sua sala ou no seu quarto, se há alguém com você, dê um abraço nessa pessoa, diga Deus te abençoe. Talvez você esteja hoje sozinho ou sozinha, vá aqui nos comentários e diga Deus te abençoe. Tenha certeza de que você não está sozinho neste dia, nós estamos reunidos na presença do nosso Deus, juntos. E na certeza de que nós estamos aqui com Ele, vamos juntos declarar que foi Ele quem nos chamou, que foi Ele quem nos escolheu para sermos os seus filhos e as suas filhas. Vamos adorá-lo hoje de todo o nosso coração, fazendo este culto valer a pena. Vamos juntos dizer que nós somos chamados para adorá-lo. Amém? Jesus, bendito eterno Rei, louvor cantamos a Ti, Senhor, Senhor. Jesus, todos se prostrarão aos Teus pés, terra e céus dirão. Agora diga bem forte: somos chamados para adorar, os corações para Te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra. Bendito és, bendito és. Jesus, bendito eterno Rei, louvor cantamos a Ti, Senhor, Senhor. Jesus, todos se prostrarão aos Teus pés, terra e céus dirão. Em uma só voz, vamos lá. Somos chamados, os corações para Te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra. Bendito és, bendito és. Somos chamados para adorar, e os corações para Te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra. Bendito és, bendito és, bendito és. Aleluia! O Teu nome, Senhor, nós erguemos sobre toda a terra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Como é bom estarmos aqui rendidos na presença do nosso Deus. E será que eu posso incentivá-la hoje a fazer esta oração a Ele e dizer: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu entrego em Tuas mãos. Nós temos convicção, meus irmãos, de que Ele tem cuidado de nós, das nossas famílias, dos nossos lares, e nós não seremos abalados. Nós estamos juntos hoje desfrutando da presença consoladora do Espírito Santo e da sua comunhão
que nos une neste dia para nos lembrar que todos pertencemos ao nosso Deus. Será que você faria comigo um compromisso para este domingo, de que nós vamos assistir menos notícias na TV e vamos passar mais tempo com as pessoas que nós amamos? Será que nós podemos consagrar este dia ao nosso Deus? Desfrutar deste culto, da sua santa palavra e daqueles que estão ao nosso redor, vivendo este dia para Ele. E a nossa semana será muito diferente, eu tenho certeza. E se não só hoje, mas todos os nossos dias nós acordarmos e dizermos: Senhor, eu me rendo a Ti hoje. Eu consagro a minha vida, o meu dia, os meus pensamentos, as minhas ansiedades. Tudo eu entrego a Ti, Senhor. Vamos fazer deste hino a nossa oração, porque todos nós precisamos dEle. Precisamos do Seu amor, da Sua compaixão. E o mais Ele vai fazer. Nós acreditamos, Senhor. Vamos cantar assim? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Aí no seu lugar, levante as suas mãos a Ele, vamos dizer: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Diga com fé agora: me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Agora a Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte. Vamos dizer mais uma vez: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Talvez você esteja aí na sua casa, participando deste culto, esteja pensando nos seus familiares, naqueles que precisam tanto de Deus. Talvez você esteja aí na sua sala e você sequer um dia visitou a Igreja Evangélica da Paz ou qualquer outra igreja. Mas porque você está no seu lar, esta mensagem está chegando no seu coração e o seu coração já está ardendo na presença de Deus, porque o próprio Deus está aí com você. Deixa eu fazer um apelo para você que está na sua casa hoje, está sentindo a presença de Deus hoje. Entregue-se a Ele. Neste domingo, transforme a sua vida. E ao final deste culto, faça uma oração junto com os nossos pastores, dizendo: Senhor, eu me entrego a Ti. E todos juntos estamos cantando de todo o nosso coração assim, para que o mundo possa ver brilhar a luz de Jesus Cristo, é que nós permanecemos firmes. Será que no seu lugar, com seus olhos fechados, você pode dizer com fé: possa o mundo ver brilhar? Diga: possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Para a tua glória, Senhor, nós queremos te agradecer por tua presença aqui onde nós estamos. No silêncio desta sala, no silêncio deste quarto, aqui comigo, aqui com cada um de nós, nós reconhecemos a tua presença em nosso meio. A tua presença salvadora, a tua paz que inunda a nossa casa. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Que em nome de Jesus você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Vamos ficar agora com o pastor Joel. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais uma semana que está terminando e uma nova vai começar. E lembrar que nós estamos no último domingo do mês. Isso significa que no próximo domingo seria a nossa ceia, dia da ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Tempo de comunhão, tempo que nós nos reunimos como igreja para celebrar em memória de Jesus. E é importante que entendamos hoje que nós não vamos participar na próxima semana por estarmos isolados em nossos lares, mas se Deus quiser, em breve nós voltaremos e celebraremos a ceia com tanto entusiasmo, com tanta alegria, como sempre foi em nossas vidas, no decorrer da nossa jornada cristã. Portanto, vamos estar em comunhão, buscando a Deus, invocando o nome do Senhor e lembrando que nos dias de ceia nós costumamos também consagrar ao Senhor mantimentos que nós trazemos nos nossos lares. Quando nós dividimos o nosso pão e nós consagramos ao Senhor, e esse mantimento é distribuído às pessoas necessitadas. Sempre fizemos isso. E agora não precisamos deixar de fazer. Durante a semana vai ter uma pessoa na igreja esperando por você um lugar adequado para você colocar o mantimento, sem que tenha contato com outras pessoas.
Mas, por favor, se vocês têm mais de 60 anos, você está proibido de levar, de aparecer lá. Portanto, peça para alguém levar e em seguida nós vamos entrar em contato com as pessoas que são ajudadas e elas vão receber a sua ajuda mensal, como de costume. E eu sei que Deus vai, de fato, nos abençoar com tudo isso. Agora nós vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe, que nos conduza em vitória, como tem feito até aqui. E a palavra nos diz que devemos viver um dia de cada vez, sem preocupação, sem ansiedade. E nós seguimos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele diz, em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, porque a vida vale mais do que o alimento. E nós bem sabemos disso. Nossa vida tem um valor inestimável, pois devemos fazer de tudo para preservá-la. Nós vamos orar, pedir que Deus visite cada necessidade nossa, lembrando dos nossos irmãos que estão em tratamento médico. Vamos orar também pela igreja, para que estejamos sempre em comunhão, embora ausentes fisicamente. Vamos orar também pela nossa cidade, pelo nosso estado, orar pelo nosso país, para que a bênção de Deus esteja sobre nós. Nós temos visto Deus com suas mãos estendidas para abençoar. E lembra que vale a pena, de fato, confiar no Senhor e esperar nele. Vamos orar nesta hora, meus irmãos? Querido Deus e Pai Celestial, na Tua presença nós estamos. Mais uma vez com o nosso coração voltado para Ti, com gratidão no coração por aquilo que fizeste até aqui em nossa vida. O Senhor tem nos abençoado e sabemos que a Tua bênção estará sobre nós nesta jornada. Abençoa nesta hora, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo e começando por nossa igreja local. Nós estendemos a todos aqueles que em todos os lugares se curvam na Tua presença, Senhor, e estão vivendo para Ti. Oramos também, ó Deus, por aqueles que não Te conhecem, para que em meio a esta tribulação, eles possam se render a Ti, entrar no caminho, engrossando as fileiras daqueles que estão Te servindo, aqueles que têm segurança no Senhor, porque de fato só em Ti há perfeita e completa segurança. Senhor, muito obrigado. Pedimos sobre nossos irmãos que estão em zona de risco, Senhor, aqueles que estão fazendo tratamento médico. Põe Tua mão sobre eles para abençoar, Senhor. Nós oramos em favor da irmã Gislaine, Senhor, da irmã Rosângela, da irmã Sônia Bugiga, meu Deus, da Imê, da Raimunda. Também oramos, ó Deus, pelo irmão Francisco, que está em tratamento médico. Oramos pelo irmão Maurício, Senhor, nós louvamos a Ti, porque já está em casa de novo. O Senhor alcançou com Tua grande graça. Nós Te bendizemos o nome, porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Oramos mais uma vez, que a Tua mão esteja, ó Pai, sobre as autoridades deste país, para conduzir esta nação no caminho certo, de acordo com aquilo que Tu tens para cada um, Senhor, que possamos de fato buscar a Tua vontade em tudo. Senhor Todo-Poderoso, nos abençoa. É o que nós Te pedimos nessa hora de todo o nosso coração. Agora também nós consagramos a Ti todos os dízimos e ofertas para a Tua obra, para a expansão do Teu reino. Enquanto a bênção que advém da promessa, da Tua palavra, aquilo que o Senhor falou, recaia sobre cada pessoa, sobre cada família. O Senhor prometeu não deixar nunca, jamais faltar o pão de cada dia aos Seus filhos. E nós bem sabemos disso e temos experimentado isso, ó Deus, na nossa história de vida. Que assim seja, Pai Santo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos e louvamos o Teu nome para sempre. Amém. Amém. Meus amados, que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus que será pregada pelo pastor Felipe. E esteja com o seu coração aberto. Receba esta palavra, pois é uma palavra de Deus para nós que trará edificação às nossas vidas. Deus te abençoe.
Olá, meus irmãos, que a paz esteja convosco. Que momento especial, momento aguardado, momento do nosso culto de domingo. Nós já cantamos a Deus, já entregamos a Ele as nossas súplicas e os nossos agradecimentos por meio da oração. E agora nós vamos meditar na Sua palavra. Estamos separados fisicamente, mas estamos juntos em comunhão com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e que você fizesse uma oração de concordância, uma oração pedindo para que Deus fale ao seu coração por intermédio da sua santa palavra. E nós temos a certeza de que Ele assim fará. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos gratos porque, mesmo distantes uns dos outros, é a sua comunhão que nos aproxima. Sabemos que a sua palavra fala aos nossos corações de maneira que muitas vezes nem nós mesmos entendemos, mas é aquela paz que excede todo entendimento, que está disponível a cada um de nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. É essa paz que nós desejamos, é essa paz que a sua palavra traz. O Senhor fale conosco, Pai, por meio da sua palavra. Comunique ao nosso coração aquilo que o Senhor tem por intermédio do seu Santo Espírito que habita em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesse momento, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Apesar de ser um texto bem conhecido, é um texto longo, então eu peço que você abra aí o seu aplicativo, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura da Palavra de Deus, do Evangelho segundo Lucas. Diz assim a Palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não vos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava,
quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Bendito seja Deus por sua palavra. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido das Escrituras, que é o caminho de Emaús. E aqui nós vemos dois dos discípulos de Jesus voltando de Jerusalém após a sexta-feira da crucificação, e já era domingo, o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, que nós brevemente iremos comemorar. E esses discípulos, eles caminhavam e conversavam acerca do que havia acontecido, sucedido em Jerusalém naqueles dias. E nessa caminhada, algo extraordinário aconteceu. Uma coisa que nós vemos no texto, eles nunca imaginavam que poderia acontecer. Uma pessoa se juntou a eles, e essa pessoa era Jesus Cristo. Mas o mais impressionante é que Jesus não é reconhecido por aquelas pessoas, por aqueles discípulos. A Bíblia nos diz, o Evangelho de Lucas nos diz, que no versículo 16, que os olhos daqueles discípulos estavam impedidos de enxergar o Senhor. Mais para frente, eu quero que você acompanhe comigo, no versículo 31 do capítulo 24, acontece uma mudança. E o texto diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E a pergunta que nós podemos fazer a partir desses dois acontecimentos: primeiro, os olhos dos discípulos encobertos, e segundo, milagrosamente seus olhos abertos. E a pergunta que nós fazemos a partir disso é: o que aconteceu? O que teria feito a diferença? O que fez para que, de um estado de ignorância, de não reconhecimento de Jesus, de uma hora para outra, os olhos dos discípulos tenham sido abertos? E a pergunta, na verdade, é outra. A pergunta que nós fazemos é: como que nós podemos conhecer Jesus Cristo? Quando nós olhamos para esse relato no Evangelho de Lucas, e os discípulos não reconhecendo a Jesus, a pergunta que está atrás desse fato é: como que nós podemos conhecer a Jesus Cristo? E a Bíblia Sagrada nos dá alguns caminhos, dois grandes caminhos, para que nós possamos conhecer a Jesus. E eu gostaria de meditar sobre esses dois caminhos com você nesse domingo, para que a gente possa aprender a enxergar a Jesus Cristo, a reconhecê-lo no caminho e aproveitar as suas bênçãos, aquilo que Ele tem destinado para todos nós. Em primeiro lugar, nós conhecemos a Cristo por meio das Escrituras. Aqui tem uma coisa interessante. Jesus, ele reprova os discípulos e chama aqueles discípulos de nécios e tardos de coração. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês por acaso não leram as Escrituras? Vocês não sabiam que convinha com que o Messias padecesse dores, sofresse, para que pudesse entrar na sua glória? Então o que Jesus diz, e ele diz um pouco antes lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, ele diz assim: as Escrituras testemunham ao meu favor. Portanto, Jesus diz assim àqueles discípulos: por que vocês estão tristes? Por acaso vocês não leram os profetas? Não leram os salmos? Por acaso vocês não leram nas sagradas letras que todas essas coisas deveriam de fato acontecer? Sabe o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que nós precisamos procurar Jesus Cristo nas Escrituras. Não há como não achá-lo nas páginas da Bíblia.
Jesus Cristo está lá. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, quando nós lemos as Escrituras, nós nos deparamos com a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como enxergar Jesus, não há como reconhecer Jesus de outra maneira, a não ser pela leitura da Bíblia Sagrada. E é isso que nós aprendemos com esse relato. Aqueles discípulos estavam com os olhos fechados e eles não reconheceram a Jesus, e Jesus diz a eles: por acaso vocês não leram a Bíblia? Portanto, meu querido, minha querida, se nós lermos a Bíblia Sagrada, quando Jesus estiver à nossa frente, falando conosco no caminho, nós não iremos perder tempo, e nós iremos reconhecê-lo e iremos gozar das bênçãos que Ele tem para nós. Amém? O segundo aspecto, o segundo caminho que nós podemos conhecer a Cristo é mediante o partir do pão. Eu fico pensando que gloriosa experiência esses dois discípulos tiveram. Nós não sabemos se eram dois amigos, mas é provável que fosse um casal. É provável que tenham sido ali um homem e uma mulher no caminho, voltando para casa, e Jesus se aproxima deles. E eles estavam ali participando da mesa, iriam comer, porque, como nós lemos, já era tarde e eles constrangeram Jesus a ficar na casa deles. E eles chegaram com fome depois de todo o caminho. E quando nós lemos aqui que era distante 60 estádios de Jerusalém, isso dá aproximadamente de 12 a 13 quilômetros, então é uma boa caminhada. E eu não sei o que aconteceu ali, mas a Bíblia Sagrada diz que teve um momento que eles reconheceram a Jesus. E qual foi esse momento? Talvez quando Jesus levantou o pão, eles tenham visto nas suas mãos a marca da crucificação. Talvez eles tenham visto ali a cicatriz dos pregos que transpassaram a mão do Salvador 2 dias antes. Talvez, quem sabe, eles tenham reconhecido a voz de Jesus, porque já tinham ouvido a voz dele antes. Mas apesar dessas possibilidades, o que parece mais provável é que eles tenham enxergado Jesus por causa do movimento que Jesus faz a eles. Não apenas os movimentos, mas os gestos, as palavras. Eu creio que foram essas coisas que acionaram a memória daqueles discípulos. E o versículo 30 de Lucas 24 narra perfeitamente isso. Diz assim o texto: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu. E aí o versículo 31 diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ali, naquela mesa, houve o partir do pão. Ali naquela mesa houve comunhão. E no meio de tudo isso, nós lemos na Bíblia que os olhos daqueles discípulos foram milagrosamente abertos. E é na comunhão, meu querido, é na comunhão com Cristo e na comunhão que temos uns com os outros que os nossos olhos espirituais são abertos para a verdade do Evangelho. Nesses dias de separação que nós estamos passando, você sabe que Jesus precisa estar no caminho conosco. Jesus precisa estar no meio de nós. Apesar do afastamento, da ansiedade, apesar do medo que nós trazemos no coração, Cristo ainda está se revelando a nós, meus irmãos e minhas irmãs. Você sabe que nesse tempo de quarentena e de afastamento da nossa igreja, nós podemos continuar encontrando a Jesus Cristo.
Porque Jesus, ele não se aparta de nós. Jesus Cristo não está sentado confortavelmente numa poltrona do céu, alheio às nossas ansiedades e alheio aos nossos sentimentos. Mas Jesus, ele está numa cruz, desconfortavelmente, participando do nosso sofrimento. Mas esse mesmo Jesus, que esteve nessa cruz, e por isso consegue ser compassivo para conosco, porque entende o nosso sofrimento, é o Jesus Cristo que hoje está ressurreto dentre os mortos e sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, ouvindo as nossas petições, as nossas súplicas, e nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, como diz o apóstolo Pedro. Nesse tempo, então, que nós estamos confinados, em quarentena, encontre Jesus nas páginas da Bíblia. Descubra ali, nas páginas da Bíblia, o cuidado que Jesus tem com seus filhos. Leia o Novo Testamento durante esse tempo. Comece por Mateus, passe pelos 4 evangelhos. Quando você ler os evangelhos, ali você vai perceber Jesus Cristo presente cuidando dos seus filhos. Quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada, os milagres irão saltar aos seus olhos. Eu quero que você leia o Novo Testamento para se lembrar todas as coisas que Jesus fez. Certa vez Jesus estava passando por uma estrada na frente de uma cidade e ele viu um cortejo e era uma mãe enterrando o seu único filho, e essa mãe já era viúva. E a Bíblia diz que aquela mãe não precisou pedir nada a ele, mas o próprio Filho de Deus se compadeceu dela, chegou próximo àquele cortejo e ressuscitou o filho daquela mulher, da viúva de Naim. Quando você abrir a Bíblia Sagrada, nesse tempo de separação e de quarentena, sabe o que você vai enxergar ali? Você vai enxergar Jesus multiplicando o pão, Jesus dando de comer àqueles que têm fome, Jesus abrindo os olhos dos cegos, Jesus levantando paralíticos, libertando pessoas das suas escravidões. Ah, meu irmão, com Cristo sendo revelado a todos nós, a nossa esperança, ela aumenta. No meio de tanta dificuldade, de tanta incerteza, no meio de tanta ansiedade, quando nós observamos Jesus Cristo libertando, salvando e estando presente na vida daquelas pessoas, nós temos a certeza que aquilo que Ele fez no passado, Ele também fará em nós, nas nossas vidas. Como bem disse o apóstolo, essa esperança é a âncora da alma. Então nós vimos que Jesus, ele se revela a nós por meio da Bíblia. E como é importante que nesse tempo nós nos alimentemos das Sagradas Escrituras, para que o desespero não tome conta de nós, mas para que a esperança seja renovada e flua do nosso coração como rios de água viva. Mas nós também vimos que Jesus se revela a nós por meio da comunhão, por meio do partir do pão. E como faz falta, não é? Os nossos cultos. Os cumprimentos, os hinos, as orações, os avisos, a leitura da palavra, a meditação das Sagradas Escrituras. Como faz falta, nesses dias, estarmos presentes fisicamente em comunhão, recebendo ao final de cada culto a bênção apostólica. Até aqueles irmãos que tiram aquele cochilo santo durante os cultos, tenho certeza de que quando nós voltarmos, estarão mais acordados do que nunca. Às vezes nós ficamos perplexos com os problemas da vida. E essa pandemia
esse problema que nós estamos vivenciando tem o poder, muitas vezes, de nos deixar perplexos em relação à vida. Podemos ficar desanimados, ansiosos, preocupados com a nossa saúde, preocupados com a saúde dos nossos amados, dos nossos familiares. Mas o que torna o sofrimento insuportável não é necessariamente o sofrimento em si, não é a situação que nós estamos vivendo, mas é talvez uma falsa sensação de que Deus não está preocupado com a gente. O que torna o sofrimento muitas vezes insuportável é quando nós temos a falsa ideia de que Deus está distante das nossas aflições. Mas eu quero que você ouça o que eu vou te dizer agora. Deus nos ama. Ele continua nos amando. E Ele continua derramando o seu amor por nós. O apóstolo Paulo bem disse lá em Romanos 5, versículo 8. Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. O que aqui está dizendo é que Deus nos ama e nos guarda, e Ele cuida de nós. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos ter os nossos olhos espirituais abertos, se nós pudéssemos de repente, assim como aqueles discípulos de Emaús, nos depararmos com a realidade espiritual que está na nossa frente, sabe o que a gente veria? Nós veríamos os anjos do Senhor acampados ao derredor de todos aqueles que o temem. E esses anjos enviados por Deus livram os seus filhos de todo o mal. E então, assim como os discípulos de Emaús, nós iríamos dizer: é Ele que está conosco. É Jesus Cristo que não nos abandona no meio da aflição. É Ele que vai me fazer passar por essa tempestade. É Ele que vai guardar a minha saúde. É Ele que vai fortalecer a minha imunidade. É Ele, e somente Ele, que está conosco em todo momento, em todo tempo. Está comigo, está com você, está na igreja e estará conosco nos nossos cultos, quando tudo isso acabar. Porque Jesus disse assim a todos nós: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Anima o teu coração, fortalece a tua fé, coloque as suas orações diante de Deus, não desanime. Jesus Cristo se revela a nós por meio da sua santa palavra. Leia a Bíblia durante esse tempo, fortaleça a sua fé, procure Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, porque quando nós estivermos diante dele, Ele não nos dirá assim: mas vocês não leram a Bíblia? Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos. Ele estará conosco durante esse tempo e estará conosco também na igreja, quando voltarmos na comunhão. Ele está comigo agora e também está com você, porque Ele disse: eu estou no meio do meu povo. Se despedindo dos seus discípulos, Ele chegou a dizer uma palavra muito importante para os nossos dias. Jesus disse assim: eis que estarei convosco até o fim. E em Mateus 24 Ele vai dizer: essas coisas deveriam acontecer, mas ainda não é o fim. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que quando bater o desânimo você possa se voltar para a reflexão e meditação das Sagradas Escrituras. Que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo, se revele a nós por meio das Escrituras e também por meio da comunhão. Essa comunhão que por enquanto está limitada,
mas uma comunhão que nós temos porque somos habitação do mesmo Espírito. Somos habitação do Espírito Santo de Deus. E é isso que nos aproxima como irmãos. É isso que nos aproxima como vitoriosos, como a Igreja de Cristo Jesus. Amém. Curve seu semblante agora nesse momento. Vamos orar a Deus de todo o nosso coração. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui e estamos distantes fisicamente, mas os nossos corações estão próximos uns dos outros. Eu peço que o Senhor guarde o coração de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa mensagem. Que se por acaso o desânimo bater, se por acaso a ansiedade for maior do que nós possamos suportar, que o Senhor venha com um alívio, com um bálsamo, com a tranquilidade, como disse o apóstolo, com aquela paz que excede todo o entendimento. O Senhor mesmo disse aos seus discípulos: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Por isso nós não teremos medo. Por isso nós seremos guardados por Ti. Enquanto os nossos encontros presenciais não acontecem, que o Senhor fortaleça a nossa fé e a nossa comunhão. Que o Senhor traga para si aqueles que estão perdidos, que se desviaram do caminho. E nesse momento eu quero orar em favor daquelas pessoas que, ouvindo essa pregação, reconhecem-no como Senhor e Salvador das suas vidas. Entra, ó Pai, no coração desses irmãos e dessas irmãs que hoje se entregam a Ti. Reconcilia, Pai, consigo mesmo esses irmãos e irmãs que um dia deixaram o caminho, mas que hoje, por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo, voltam a caminhar ao Seu lado. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, como igreja, que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sejamos obedientes à Sua palavra e que a Sua graça, que continuamente é derramada em todos nós, continue sendo derramada nas nossas vidas até o fim. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa te dar uma semana de paz, de graça e de vitória. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito que habita em nós e nos fortalece para uma vida de graça na Sua presença, esteja com cada um dos meus irmãos hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom domingo e uma boa semana na presença de Deus. Amém.